Olá, alunos, tudo tranquilo? Professor Eduardo. Nós vamos dar continuidade a nossos estudos sobre o metabolismo energético, falando hoje sobre a fotossíntese, o processo de formação da energia no nosso planeta. Bom, antes de mais nada, nós vamos falar a respeito da molécula que é a chamada moeda energética, o chamado trifosfato adenosina. Já foi falado também sobre esta mesma molécula na nossa aula sobre respiração aeróbica e também falado sobre a fermentação. Mas nunca é demais, não é? Deixar de falar sobre ela. Só para lembrar que ela é composta por uma molécula adenina, uma molécula de um açúcar, uma pentose, uma ribose, e o chamado grupo fosfato, composto por 3 grupamentos fosfato. Tá? Só para lembrar que esta é a molécula mais energética que nós temos aí circulando entre os seres vivos. Bom, só para relembrar também o processo de endossimbiose. Muitas das vezes nós falávamos nas nossas aulas de fermentação e depois, muito mais enfaticamente, na aula de respiração aeróbica, sobre a questão da endossimbiose. Só para lembrar que provavelmente a teoria é esta, que alguns indivíduos eram todos procarióticos, né, na época, e que mitocôndrias, assim como os cloroplastos, eram organismos procarióticos, assim como a nossa própria célula hoje. Tá? Através do processo endossimbiótico, ou seja, a incorporação destes outros procariontes dentro de uma única célula, pelo tal do processo simbiótico, essa antiga bactéria, um ser procarionte, pôde vir a tornar-se um ser completamente energético. Claro, se nós falarmos a respeito de células animais, nós temos aqui a presença de mitocôndrias e a ausência daquilo que as células vegetais, que é o foco de hoje da aula, elas possuem. Além das mitocôndrias, também possuem o tal do cloroplasto, aquela organela que nós vamos falar bastante na aula de hoje. Tá? Então, só para mostrar que é um momento evolutivo que pôde, ao longo do tempo, dar formatos e funções diferenciadas a um ramo diferenciado de bactérias. As bactérias que conseguiram fazer esse processo simbiótico e gerar mais energia do que as demais bactérias. Ok? Bom, relembrado esse processo, vamos partir para a fotossíntese como si só. Vamos falar um pouquinho sobre as estruturas que estão envolvidas no processo fotossintético. Bom, a primeira delas, nós vamos falar da estrutura fotossintética por si só, a estrutura da folha. É um conteúdo que se dá, novamente, lá para o terceiro ano, se não me falha a memória, do ensino médio. Botânica ele parte do pressuposto que já tens o conhecimento bioquímico do primeiro ano a respeito do processo fotossintético. Mas vamos aqui enumerar e identificar os participantes. A folha, que é a chamada estrutura fotossintética. Outras partes da planta fazem fotossíntese? Fazem sim, mas a estrutura dedicada a isso é este painel solar chamado de folha. Tá? Na folha nós temos aí a chamada célula clorofilada, ou seja, é uma célula que possui tanto a parede celular, como visto no primeiro trimestre, uma célula eucarionte, né? Núcleo, tem aí também o vacúolo, uma estrutura que é responsável por controlar a função hídrica da célula, o cloroplasto, vai ser o personagem principal hoje, e depois nós temos dentro dessa estrutura celular aqui nosso personagem principal. Se nós pegarmos a organela cloroplasto e passarmos vamos dizer assim, né, um estilete, cortar o cloroplasto ao meio, nós podemos ver estruturas aqui ao seu centro. Né? Estruturas como nos parecem muitas moedinhas, né? Empilhadas umas em cima das outras. Essas estruturas nós chamamos de estruturas tilacoides. Tá? Bom, reconhecendo aqui um pouquinho, membrana externa, membrana interna, membrana dupla, ok? DNA circular, o que denota que este organismo era uma estrutura procarionte, e outra, tendo DNA próprio, reproduz-se de maneira
independente da célula vegetal. Acontece a mesma coisa com outra organela, que nós já falamos anteriormente, a mitocôndria, tá? Bom, essas estruturas que estão aqui empilhadas, nós chamamos o seu composto de grânum, tá? E o grânum, ele é composto de várias moedinhas, tá? Os chamados tilacoides, palavra que jamais deves esquecer, tilacoides. Cada dobra dessas que vocês enxergar aqui são estruturas chamadas de tilacoides. O conjunto de tilacoides empilhados nós chamamos de grânum. Botei aqui um zoom para ti, tá? Essa estrutura aqui que estás enxergando, ela nada mais é do que um monte de dobras de membranas, tá? Essas membranas que estão aqui dobradas, ou seja, é uma estrutura, uma organela membranoide, tá? Ou seja, só se tem esse tipo de estrutura dentro de células eucariontes, certo? Então aqui está a membrana do tilacoide em zoom. Tu vais perceber que existe aqui, ó, uma estrutura aqui em cima. Essa estrutura que está aqui representada por esses pontinhos verdes, nós chamamos de complexo antena. Olha, o nome já está te dizendo, complexo antena. Antena serve para captar. A estrutura do complexo antena serve simplesmente para desencadear o processo da fotossíntese. Nós vamos conhecer mais para frente. Antes que eu me esqueça, não posso deixar de falar sobre essa estruturinha que está aqui, o estroma. Tá? O estroma nada mais é do que o espaço que existe entre os grânulos, tá? entre esses grânulos, que nós chamamos de estroma, mas no popular ele é como se fosse um citoplasma do cloroplasto. Por que nós não chamamos de citoplasma? Porque citoplasma é uma estrutura praticamente típica, tá? De indivíduos eucariontes, certo? Estroma, quando se refere a estroma, nós estamos falando basicamente de estruturas do cloroplasto, da estrutura citoplasmática aqui do cloroplasto, tá bem? Vamos indo, complexo antena, e que aqui tem a molécula pequenininha, que é a molécula de clorofila, tá? Uma clorofila é assim? Não, uma clorofila tem esse formato que lembra muito uma antena, mas é só para ter um desenho mais didático, tá bem? Bom, nós não podemos falar de fotossíntese sem falar da energia, né? A parte energética do processo. Nada mais é do que a própria luz. Bom, a luz solar, ela possui frequências de onda, coisa que vocês provavelmente viram em algum momento anos anteriores nas ciências da natureza, o antigo CFB, né? Bom, só para dar uma introdução rápida aqui sobre o espectro de luz. Nós temos ela sempre medida em Hertz, tá? E só para vocês terem uma noção, aqui a luz visível, o espectro da luz visível está aqui. Circula entre 400 e 740 nanômetros. Nano 9, tá? É muito pequeno, nanômetros. É 10 na menos 9. É muito pequeno o espectro de luz. Porém, é um espectro de luz que a maior parte dos seres vivos enxerga. Antes disso, nós temos os chamados raios X, raios gama, ultravioleta, tá? E tem os chamados infravermelhos, acima, né, de 740. Micro-ondas, ondas de rádio e TV, e aí vai, tá bom? Bom, olha só. O que eu tenho de interessante para a chamada luz visível? Bom, olha para cá, para baixo. O que está enxergando aqui é um gráfico que te mostra o comprimento de alguns tipos de absorção feitos por alguns tipos de vegetais, tá? Dentro do espectro da luz visível. Se eu decompor a luz visível, ela é um arco-íris, né? E se eu te mostrar como que algumas estruturas que captam essa luz se comportam, exibe este gráfico aqui. Por exemplo, nós já falamos sobre carotenoides. Vocês devem lembrar que os carotenoides é um tipo de lipídio. E esses carotenoides, eles estão presentes em alguns tipos de alga, por exemplo, tá? Então, alguns espectros de luz bem baixos, tá, estão presentes, por exemplo, nos carotenoides de alguns tipos de bactérias, tá?
Outros tipos de indivíduos fotossintetizantes se utiliza de uma estrutura, que eu vou mostrar logo aqui ao lado, chamada de clorofila. Tá? Existem 5 tipos de clorofila nos livros clássicos do ensino superior, mas o que normalmente a gente mostra são apenas 2 no ensino médio. Tá? Então, os 2 tipos básicos de clorofila é a clorofila B e a clorofila A. A clorofila B está aqui, ó, próximo aqui a onda do amarelinho laranja, e é um complexo de onda maiorzão aqui, né? A clorofila A. Essa clorofila que está aqui, clorofila A, ela vai ter digamos assim, uma absorção maior da luz, né? Uma eficácia maior frente a alguns outros, né? Não muito comparado a esse carotenoide, mas a outra clorofila. Então, a mais eficiente, vamos dizer assim, entre aspas, seria a clorofila A. O que é a clorofila por si só? Ela é uma cadeia carbônica repleta de hidrogênios, tá? E que pode ser representada aqui nessa imagem. É claro que tu não vai te deter a ficar observando esse tipo de imagem eu vou ter que saber essa imagem. Não, o que eu quero que tu visualize apenas isso, é que a clorofila A e a clorofila B, eles possuem um radical, que está aqui, ó, mas que coisa, um radical, tá? E este radical, ele tem a sua diferença é uma ligação com um CH3 e a clorofila B um CHIO. Nada mais, tá? Eles operam com uma grande proximidade molecular, tá certo? Mas que difere no processo aqui, ó, de absorção de luz. Ora, por que a luz é tão importante para os seres? Tá? Bom, ela é importante porque ela vai participar dos processos iniciais da fotossíntese. Somente a clorofila é capaz de fazer o processo de captação da luz, da energia solar? Não. Nós temos alguns tipos de clorofilas, né? De plastos que detêm aquela coloração. Por exemplo, os chamados cloroplastos são aqueles tipos de plastos, né, que detêm clorofila, mais popular de todas, né, e é de cor verde. A cor verde é aquilo que é refletido pelo vegetal que não é absorvido. Então todo o resto é absorvido e a cor verde é refletida. Os chamados xantoplastos possuem pigmentos de xantofila e que exibem a coloração reflexiva amarela. Eritroplastos, eritrofila, refletem o vermelho, cianoplastos, cianofila azul e o feoplastos, feofila de cor parda. Cor parda, por exemplo, algumas algas fotossintetizantes que se encontram no meio do oceano. Tá? Bom, só para te mostrar aqui a estrutura, uma animação, uma estrutura de um cloroplasto, em que a gente tira um pedacinho dele, né? E vamos desmontar ele todo e te mostrar aqui o seu interior com as estruturas dos grânum, tá? Os grânum, todos eles empilhadinhos com os seus tilacoides, suas moedinhas, tá? Que vão ter um papel fundamental aí para frente. Tudo certo? Muito bem. Vamos falar da equação geral da fotossíntese. A equação geral da fotossíntese ela é muito simples. Ela detém alguns elementos que vão participar no início e no fim do processo. Se tu observar, o processo fotossintético ele depende de um gás. Olha aqui. Dióxido de carbono. Se tu parar para observar, dióxido de carbono é aquilo que tu exalas na tua ventilação pulmonar, é aquilo que tu coloca para fora do processo de expiração da fisiologia humana, né? Os animais também colocam no seu processo de expiração dióxido de carbono. Então, quando a planta encontra dióxido de carbono, retira água de suas raízes através da energia simbolizada aqui por esse raiozinho amarelo. A energia que incide em cima dessa bolinha verde, que é o cloroplasto, ela transforma esses dióxido de carbono e água em C6H12O6,
isso chama-se glicose. Resulta em um processo que libera água e libera, a setinha ficou um pouco deslocada, libera também gás oxigênio, certo? A equação geral da fotossíntese ela é a aquisição de dióxido de carbono, quebra da água e junção, formando C6H12O6, água sob estado de vapor e também formando vapor de oxigênio. É a transformação de energia luminosa em cima de uma organela chamada clorofila, gerando energia química. Tá bom? Essa equação é aquela que vocês têm que ter sempre em mente. É a formação da glicose. Nós vimos nas aulas anteriores a respeito da respiração aeróbica que a respiração ela consiste no desmonte do C6H12O6, ou seja, desmonta a glicose para gerar energia. Aqui nós vamos montar a glicose, certo? O processo fotossintético é isso, é gerar energia para processos da própria planta e energia de outros indivíduos que venham a predar essas plantas. Por isso que nós chamamos as plantas de seres autótrofos. Eles geram a energia, tá? Geram a glicose neste caso, tá bom? Se nós pegarmos um desenhozinho bastante simples, um esqueminha que mostra para ti um simples vegetal à luz solar, uma árvore, né? E que nós temos incidência dos raios ultravioleta do Sol, a energia solar, incidindo sobre os painéis solares, né? Aqui no caso as folhas, onde há a conversão de energia solar, energia luminosa e energia química, glicose, através da aquisição do gás carbônico. Então tu te perguntas, então o gás carbônico que eu exalo ou que está suspenso na atmosfera, a planta captura? Sim, ela captura. Ela captura e coleta dentro dos seus sistemas foliares e através da energia solar, através dos processos que nós vamos conhecer mais à frente, converte em glicose, energia química. Desse processo resultam oxigênio, tá? Liberado aqui para a atmosfera, e essa glicose é reconduzida por dentro do vegetal, fica sob forma de reserva, como por exemplo amido, e também fica aqui nas regiões foliares sob forma de glicose. Tá? Nunca esquecendo, a água e os sais minerais sempre vêm das raízes, salvo raríssimas exceções, por exemplo, como alguns tipos de plantas que têm a aquisição de água através das suas folhas, mas são raríssimas exceções, certo? Bom, o que é a fotossíntese? A fotossíntese nada mais é do que nós chamarmos de transdução energética, ou seja, é a passagem de energia, é a conversão da primeira fonte de energia que a natureza dispõe, a chamada energia luminosa, em energia elétrica. Tá? E desta energia elétrica nós convertemos em energia química, que é o caso da nossa glicose. Tá? Então nota que participam 3 tipos de energia: a luminosa, a elétrica e a química. Tá? O que tu vais querer utilizar no teu corpo? Sempre a química. Tá bem? Vamos indo. Etapas da fotossíntese. Bom, aqui resumindo um pequeno esquema, e eu sugiro que tu observe bem esse desenho, tá? Que de repente tu podes fazer no teu caderno, logo após, uma reprodução desse desenho em cima daquilo que tu visualizou nessa explicação, tá certo? Então tu podes pausar o vídeo depois e retroceder e voltar e assim montando o teu raciocínio no teu caderno. Sugiro que faça, fica bom, tá? Aqui nós temos o quê? A representação de um cloroplasto. O cloroplasto ele tem 2 membranas, uma interna, aqui ó, e uma externa, para o lado de fora, tá bom? O que eu tenho de interessante participando do processo de fotossíntese? Sempre a luz vindo do sol e a água vindo das raízes. Então eu tenho a entrada desses 2 elementos, um elemento
que é uma energia luminosa, certo? Micro-onda, uma onda, tá? Micro-onda é uma maneira de dizer, mas é uma onda luminosa, uma onda energética, e um elemento, uma molécula bastante complexa e muito estável, tá? Ele é muito estável. A água tem uma ligação química muito estável que faz com que seja necessária uma energia muito grande para se quebrar, para utilizar os elementos que nós vamos conhecer mais à frente, tá? Bom, a água e a luz, elas vão reagir nesta estrutura aqui, no grânum, né? Olha as moedinhas aqui, os tilacoides. Esse montinho de tilacoides, o grânum, eles vão conter o primeiro processo, tá? A chamada etapa 1, fotoquímica. Ou seja, aqui é a conversão de energia luminosa, tá? E estrutura química, em estrutura química. Vejam bem, o tilacoide, ele possui todas essas dobras, tá? Essas dobrinhas, os grânum possuem essas tilacoides, são dobras, e são dobras membranosas. Membrana, aquela camada bilipídica com proteínas inseridas e tudo mais. Aquele típico conceito que tu ouviu falar no primeiro trimestre. Tá? Então essa bordinha do tilacoide, ele tem exatamente essa membrana. Na etapa 1, nós temos a absorção de luz, entrada de água, e o processo é o quê? Liberação de oxigênio através da quebra da molécula de água pela luz. Repito, quebra da molécula de água pela luz, libera o oxigênio, porque ele não é necessário nessa fase, tá? Ele não é necessário. Então, o oxigênio que as plantas liberam é aqui, e resulta dessa fase fotoquímica ATP. E, como eu quebrei a molécula d'água, liberei o oxigênio, eu tenho sobrando moléculas de H2, hidrogênio. Neste processo fotossintético, eu tenho a participação de um velho conhecido mais um assessor, o tal do NAD. Só que é um NAD-fosfato. Ele tem um fosfato colado. NAD-fosfato H2. Ou seja, este NAD associado ao íon fosfato consegue coletar apenas 2. Te lembra que na respiração aeróbica só tinha NAD. Quem tinha para pegar os 2 hidrogênios era o FAD. Lembra disso? Na cadeia transportadora de elétrons. Então, aqui, pessoal, nós temos o NAD com um íon fósforo coletando 2 hidrogênios. Levando estes 2 elementos, a energia e íons hidrogênios, para a próxima fase. Ou seja, acabou a etapa fotoquímica, a etapa de luz, agora vai para a etapa que nós chamamos de etapa química. A etapa que nós chamamos, que acontece, né? Que nós dizemos que acontece fora do tilacoide. Acontece no estroma. Eu posso dizer que isso aqui no citoplasma do cloroplasto, assim, ó, eu prefiro que tu não digas isso, mas que tu entendas que é ali, tá? É no estroma. Então é no estroma que acontece, olha bem quem está entrando no processo. Dióxido de carbono. É aqui que o dióxido de carbono vai fazer parte da formação da chamada molécula de C6H12O6. Pela energia, porque tu vai precisar de energia para fazer essa molécula química, tá? Porque ela é muito estável, tu precisa de muita energia para gerar essa molécula, e íons hidrogênio. Tu vai precisar desses íons hidrogênios para cá. Então, a partir deste momento, eu tenho a formação da molécula de glicose, e sobra ainda água sob estado de vapor. Tá? Então, essa etapa química, ela, além de usar energia, olha aqui, o ATP, ela vai liberar aquele elemento que carregou o íon fosfato para dar energia, que é nada mais, nada menos que o ADP. Então, o ADP, trifosfato, utiliza um fosfato para a etapa química e ele volta para o processo inicial da etapa 1. Mesma coisa aqui, o NADPH2
dá os hidrogênios para o processo de formação da molécula da glicose e volta para o processo de etapa 1, fotoquímica, para pegar mais hidrogênios. Então esse ciclo continua sempre assim, sempre doando e recapturando, doa, recaptura, sempre nesse mesmo ciclo. É esse tipo de processo que eu tenho que saber? Claro que sim. Esse é o processo geral, é uma amostragem geral. Nós vamos conhecer agora, rapidamente, através de exemplos, né, como que acontece essa etapa 1 e como que acontece a etapa 2. Vamos lá. Aqui só para mostrar uma foto, né, uma lâmina, na verdade, mostrando em células vegetais, cada pontinho verde desse que tu vês é um cloroplasto. É claro que não existe só um por célula vegetal, existem vários, né? Dependendo da região da planta, tem menos ou tem mais. Se for uma célula vegetal da folha, tem muitos. Isso aqui provavelmente é uma fotografia da folha, tá? Tem muitos, uma concentração muito grande. Então, se for, por exemplo, no caule, tem menos da metade. Tá? Então, varia bastante o volume. Vamos para a primeira etapa, etapa fotoquímica, a primeira delas. Tá? O que é a etapa fotoquímica? Essa palavra tem que ficar na tua mente. É a chamada etapa que ocorre também a fotólise da água. É a quebra da molécula de água em presença de luz. Tá? A partir do momento que eu quebro a molécula de água, tá? Eu vou, na presença de luz, eu tenho, através da participação da clorofila, tá? A liberação dos íons hidrogênio e suas valências, ou seja, eu tenho esses hidrogênios livres. É isso que esses 4 elétrons estão querendo te dizer aqui. Tá? Ou seja, eles não estão conectados, eles estão livres. Tá? E liberação do oxigênio para a atmosfera. Tá bem? A fotólise da água é isso, pessoal. Eu pego a molécula de água, luz, participação da clorofila para fazer essa quebra, para eu conseguir os hidrogênios e dispensar o oxigênio. Tá? Através desse processo, eu tenho então 4 hidrogênios livres e 2 NADP. 2 NADP é aquele caminhãozinho NAD mais sofisticado. É aquele carregador de elétrons que, pela presença do íon fosfato, pode carregar 2 hidrogênios. Aí tu me pergunta, ele faz o papel do FAD na respiração aeróbica? Olha o que eu estou te perguntando. Ele faz o papel... Ele faz o papel do FAD na respiração aeróbica? Sim, ele carrega 2 hidrogênios, só pela presença do fósforo. Tá bom? Se ele não tivesse fósforo, carregava só 1. Tá bem? Isso é a chamada fotofosforilação, é a adição de fosfato na presença de luz. Ou seja, a gente adiciona o fosfato e ele vem aqui e consegue colocar 2 hidrogênios através a adição de fosfato em presença de luz, é através da formação da molécula do ATP. A fotofosforilação é a adição do fosfato formando, né, a molécula de ATP. São os 2 principais processos que existem na etapa fotoquímica. Primeiro, fotólise da água. Quebra a molécula de água sob a ação da luz, né? A força elétrica, energética da luz, com a ajuda da clorofila, liberando os íons hidrogênios e liberando o oxigênio para fora. Consigo os hidrogênios que eu preciso e eles se conectam aos NADPH2. E o segundo processo é a formação da molécula de energia que eu vou precisar lá para o processo de 2, né, a etapa química, a chamada fotofosforilação, a que está sendo formada aqui. Então eu adiciono o íon fósforo ao ADP para poder gerar energia lá na segunda etapa. Ok? Se tu observar a superfície de um tilacoide, ele vai ter essa cara. Isso aqui é o complexo antena, que eu mostrei para vocês há poucos instantes atrás. Tá?
Esses complexos antena, eles têm aqui, ó, as pontinhas. Isso aqui são clorofilas, tá? Aquele que parecia um taquinho de golfe, né? É aquela estruturinha bem pequenininha, verdinha. Isso aqui, pessoal, é a clorofila, que está na superfície do tilacoide dos cloroplastos. Muito bem. O fóton é a unidade de energia solar que consegue vir até a clorofila e excitar estes elétrons. Este excitador de elétrons, pessoal, ele faz com que essa molécula de clorofila consiga se excitar em uma vibração, em que ele fica desestabilizado e passa esse montante de elétrons para a próxima clorofila, que se desestabiliza e passa para a próxima, até buscar uma estabilização. Então ele fica se desestabilizando e excitando outras clorofilas, né? E até o momento em que um elétron se solta dessa clorofila que, por exemplo, reagiu ao momento que ele se solta. Quando esse elétron se solta desta clorofila, ele se libera e logo perto desse complexo antena existe um coletor, o que nós chamamos do processo fotossintético de aceptor de elétrons, ou seja, ele coleta os elétrons, tá? Essas excitações que vão acontecendo, pessoal, elas acontecem com este fóton aqui, logo vem um outro que está aqui que vai excitar para cá, então ele vai saltando. E o que faz com que ele salte de um lado para o outro? As diferenças que existem de energia existente entre as clorofilas, tá? Ou seja, quanto mais distante existir a excitação entre uma e outra, mais vai provocar o salto desses elétrons entre os complexos antena. Ele salta daqui, vem para cá, excita esse complexo antena aqui, vem para cá, excita para cá, até que desestabiliza completamente uma das clorofilas que solta o elétron. E este elétron ele é energia. Como que eu vejo isso acontecendo dentro do meu cloroplasto? Se nós pegarmos, por exemplo, aqui, ó, olha para cá, o cloroplasto. Esta imagem, gurizada, tem a mesma imagem na tua figura da página 144, tá? A mesma imagem. Tá aqui o teu cloroplasto, tá? Aqui está um monte de tilacoides sob forma de grânulo. Eu peguei aqui um pedacinho e cortei um pedaço da membrana do tilacoide e trouxe para o microscópio. E aqui eu estou te mostrando, olha para cá, bem aqui à esquerda, olha, em cima está o estroma, a membrana do tilacoide e aqui é o chamado lúmen do tilacoide, ou seja, é o interior do tilacoide, tá bom? E aqui, como é uma membrana, pessoal, é uma membrana, ó. Então ele tem uma camada bilipídica com proteínas inseridas. Olha aqui, tem até uma coisinha bem interessante aqui, ó. Já foi visto uma coisa dessas. Foi ou não foi? Vamos lá. Aqui então tem as proteínas que estão inseridas, tá? E essas proteínas que estão inseridas, elas são nada mais, nada menos que os retentores do complexo antena. É aqui que entra o tal do fóton. É aqui que ele excita as moléculas, né, os elétrons da clorofila. Bom, com isso, pessoal, eu tenho aqui, olha quem está aqui. Água, hidrogênio, oxigênio. Eu tenho aqui os prótons de hidrogênio. O que é isso aqui quando eu quebro a água? Fotólise da água. A fotólise da água já aconteceu. Então é um processo que é concomitante. Eu tenho essa fotólise da água acontecendo ao passo que eu tenho a excitação da clorofila. Com a doação dos elétrons, eu tenho a passagem dos elétrons excitados por esta proteína que está aqui, tá? As chamadas proteínas transportadoras ou proteínas de transferência de elétrons,
tá? Que vão fazer com que essa energia seja coletada pelo tal do aceptor de elétrons. Essa energia vai ser utilizada, pessoal. Ela vai ser utilizada. Quem é o aceptor de elétrons? É essa estrutura que está aqui. E quem é essa estrutura, essa bolinha que tem a letra Q? É uma proteína. É uma proteína que fica inserida na membrana plasmática do tilacoide. Chama-se de quinona, essa aqui, ó, Q de quinona, tá? A quinona fica no interior da membrana plasmática e ela é o primeiro aceptor de elétrons, tá? Como a quinona ela é uma estrutura que recebe elétrons, mas não fica guardando para ela, ela vai passar esse elétron por dentro de uma outra estrutura aqui, ó, de uma proteína, tá? Que transpassa prótons de hidrogênio. Os prótons de hidrogênio que estão no estroma vão passar para dentro do chamado lúmen do tilacoide através da energia que é dada, olha aqui, ó, pela passagem dos elétrons para o próximo aceptor de elétrons, a chamada plastocianina. Então nota, qual é a lógica disso daqui, pessoal? Fazer com que a água forneça elétrons que sejam excitados aqui, ó, pelo complexo antena, passado para a quinona vem, libera esses elétrons que vão passar por perto dessa proteína que é transportadora dos prótons de hidrogênio, e essa plastocianina vai doar a sua energia para uma outra proteína que também vai excitar o seu complexo antena, e a partir do momento em que ele passa por essa proteína e por esse complexo de antena, ele vai se ligar a esse elétron a um novo aceptor de elétrons, chamado de ferredoxina. Essa sigla chamada FD. Aí tu me pergunta, tá, esses prótons hidrogênio, eles estão entrando no lúmen do tilacoide para quê? Já vai, te acalma. Está colocando prótons de hidrogênio para dentro do lúmen do tilacoide para realizar um processo. Essa ferredoxina aqui, ele vai excitar essa molécula que está aqui, essa pequena proteína, e fazer com que essa energia ela seja facilitadora da conexão do NADP com NADPH, tá? NADP com NADPH. E é claro que é um NADPH2, tá? Muito bem. Por que esses hidrogênios eles entraram? Por que eles entraram no interior do tilacoide? Para fazer funcionar a chamada ATP sintetase. Tu já ouviu falar isso lá na respiração aeróbica. A ATP sintetase nada mais é do que uma proteína que ela recebe hidrogênios. Quando ela passa por dentro dessa ATP sintetase, ela gera um campo magnético, da qual ela faz energia, e essa energia conecta ADP, o difosfatoadenosina, com um íon fosfato, formando o ATP. Tu já viu este processo acontecendo. É uma cadeia transportadora de elétrons que tem aqui, só que na energia gerada pelos cloroplastos tem a participação de energia luminosa. Tá? Aqui, pessoal, esse ATP vai ser utilizado na fase seguinte. Tá, ok? Então, novamente, os íons que são quebrados aqui, ó, a água quebrada e a energia da água quebrada, ela é transferida para a excitação
através da excitação, perdão, através da excitação do complexo antena, e esses elétrons são transportados pela quinona. A quinona faz com que esses elétrons energéticos passem por essa proteína que transporta prótons de hidrogênio de fora do estroma do cloroplasto para dentro do tilacoide, para acumular esses hidrogênios aqui dentro, e a partir do momento que essa energia é passada da quinona para a plastocianina, a plastocianina joga de volta lá para fora, tá? Pela nova proteína que está aqui. O complexo antena, ele vem e canaliza esses elétrons para essa molécula aqui, essa pequena proteína, através da ferridoxina, e essa ferridoxina aciona a ligação NADP para NADPH, certo? NADPH2 no caso, certo? E os prótons, perdão, estou cismando com os íons. Os prótons e hidrogênios vão passar simultaneamente por dentro da ATP sintetase para formar ATP. O nome dia diz sintetase, formação, síntese de ATP. ADP mais P, trifosfato adenosina. Tá certo? Bem, esse é o processo da fotofosforilação, tá bom? A etapa química, por exemplo, que é a próxima etapa, é um processo em que vai ocorrer a participação de dióxido de carbono, vai ocorrer a participação de NADPH2, vai ocorrer participação de ATP para a formação da molécula de glicose, vapor d'água e liberação do ATP e do íon fosfato. Tá bom? Então, só para identificar de onde vem quem, tá? Então, os carbonos da glicose vêm diretamente do gás dióxido de carbono. O oxigênio que é utilizado para formar a molécula de glicose, assim como a molécula de água, ela vem também do dióxido de carbono. Tá? Então, nota que aquela água que entrou no processo inicial, na etapa fotoquímica, a primeira, aquela água, o oxigênio da água, ele não cede o oxigênio para esse processo. O oxigênio que vem da água, ele sai sob forma de vapor. Tá? E, através do processo de doação de íons hidrogênio, ele cede os hidrogênios para a formação da molécula de glicose e o vapor d'água. Tá bom? Voltando, olha lá. Tá aqui, ó. Água, luz, a etapa 1, né? Etapa fotoquímica, onde houve a formação através da ATP sintetase do ATP, tá? Através da energização da molécula NADP para coletar NADPH2 e liberação, olha aqui, ó, desse oxigênio da água sob forma de vapor. Agora nós vamos falar da formação química, da etapa química, que ocorre no estroma. Nós não vamos mais falar sobre a parte que leva à participação dos tilacoides. Agora nós vamos ver aquilo que acontece dentro do estroma, tá? Que é a formação da molécula de glicose, e a liberação de H2O sob forma de vapor. Nota que também vai haver a liberação do ADP e NADP, conforme a equação que foi apresentada no slide anterior. Tá bom? Muito bem. Só alguns pontinhos aqui para a gente deixar bem frisado. Tá? Na etapa química, tem alguns produtos, como por exemplo aqui o oxigênio, liberado para o ambiente. O NADPH2 e o ATP são utilizados na etapa química, ou seja, nós vamos utilizar o hidrogênio e um íon fósforo para gerar a energia. Durante a etapa química, o dióxido de carbono recebe o hidrogênio transportado pelo NADP, proveniente da fotólise da água. Eu coloquei isso aqui frisado, pessoal, que é para vocês terem noção certinha de onde vem e para onde vai. Tá? Então ocorre a formação dos chamados carboidratos. Isso chama-se fixação de carbono. A etapa química
também é conhecida como a etapa fixadora de carbono, tá bom? O ATP obtido na etapa fotoquímica é utilizado em diversas reações químicas nessa etapa. Essas reações compreendem, por exemplo, os chamados ciclo das pentoses, também chamado de ciclo de Calvin ou ainda ciclo de Calvin-Benson, dependendo do livro. Esse ciclo de Calvin-Benson, eles estão descritos na página 145 do teu livro, tá bom? Bom, aqui ó, 6 moléculas de dióxido de carbono, 12 de NADPH2, 18 ATPs são necessários para converter uma molécula de glicose, sobrando 12 NADP, sobrando 18 ADPs, 18 fósforos e 6 moléculas de água. Equação completamente balanceada, certo? Essa imagem é idêntica à do teu livro na página 145. Muito bem. Esse ciclo é o chamado ciclo de Calvin-Benson, o ciclo de Calvin, tanto faz, tá? Ele é o ciclo que nós chamamos o ciclo de fixação dos carbonos, tá? Esse é o último conjunto de reações da fotossíntese, tá? Ele resulta na formação das chamadas moléculas de glicídios, tá? Com as chamados 3 átomos de carbono. Ele vai formar 3 átomos de carbono. Importante isso, no final do processo, tá? O chamado 3-fosfato gliceraldeído. 3-fosfato gliceraldeído. O chamado, olha aqui para baixo, ó, o chamado PGAL. Alguns chamam de PEGAL, tá? PEGAL. Esse processo, né, nesse processo, as moléculas de dióxido de carbono que estão aqui bem entrando no ciclo, olha, tá, reagem com os chamados íons de hidrogênio liberados pela chamada fotólise da água. Olha aqui as 12 moléculas de NADPH2 no caso aqui, né? Então eles vêm aqui e libera esses íons de hidrogênio, esse, digamos, CO2 vem aqui, reage através da energização. Como é que eu consigo fazer com que ele se energize junto com os íons hidrogênios? Através do momento em que eu gasto energia, pessoal. Precisa haver gasto de energia para eu fusionar o dióxido de carbono com os hidrogênios que vieram da fotólise da água para gerar o chamado 3-fosfato gliceraldeído, tá? Através desta formação eu libero o NADP e libero ADP e libero o P, tá bom? Aqui eu gastei 12 para formar isso aqui. Gastei 12 ATPs, 12 NADPH2, tá? E para formar 2 moléculas de 3-fosfato gliceraldeído, 3-PEGAL, tá? Bom, o processo ele é mediado por moléculas de NADPH e demanda alguma quantidade de energia, tá? Olha só quanto mais energia eu vou precisar para formar a molécula completa de glicose. A molécula completa de glicose eu vou precisar, para fechar, né, o ciclo de Calvin-Benson, de uma chamada enzima. A enzima que vai ser utilizada com o auxílio de mais 6 ATPs para juntar essas 2 moléculas de PEGAL e formar aqui a nossa glicose, como propriamente dita, eu preciso de mais 6 ATPs e a participação da enzima chamada de rubisco, tá? A enzima rubisco. A enzima rubisco, juntamente com 6 ATPs, juntará as 2 moléculas de 3-fosfato gliceraldeído na molécula de
glicose, tá? Novamente, quando essa molécula de glicose se formar, essa enzima rubisco faz a volta e vai se descolar desse processo e vai ser reutilizado, tá bem? Esse processo do ciclo das pentoses, também chamado de síntese de glicídios, é a fase a fase terminal em que tu gasta mais energia. Tu gasta 18 ATPs, faz a conta. 12 no primeiro processo e 6 no segundo. Por que a estrutura da glicose eu preciso fazer ela com 6 carbonos? Bom, ela é assim. É assim que a glicose pode ser guardada na planta. Tá? A glicose, sob forma de amido, vai parar nas raízes. Tá? É o produto final do processo de fotossíntese. Tá? Se a gente for falar exatamente naquilo que termina o processo, na verdade o processo fotossintético termina em PEGAL, tá? 3-fosfato-aldeído. 3-fosfato-gliceraldeído, perdão. Mas como a gente fala no processo completo, tá? O processo completo até a planta disponibilizar para outros seres vivos, a gente diz que termina em glicose, tá certo? Portanto, a planta gasta mais energia para estocagem, para ceder e estocar. Bom, parte dessa glicose, pessoal, vai parar em algumas localidades da planta. Alguns vão parar dentro dos plastos, né? Como, por exemplo, os amiloplastos, que são responsáveis por guardar amido. Vai parar como forma de glicose mesmo dentro das folhas, por isso que os animais herbívoros buscam a glicose que está nas folhas, né? Os herbívoros, e assim vai. Tá? Bom, a gente tem esse processo, tá? É um processo que não se utiliza de luz para realizar-se, por isso que é comum se dizer que o ciclo de Calvin-Benson, ou o ciclo de Calvin, o ciclo das pentoses, ele é chamado também de fase escura, a fase química. Tá bem? Bom, se nós compararmos a fonte de energia que é utilizada, né, para fazer o processo de energia, de glicose, nós usamos ATP, e a fonte de energia que é doada diretamente para os seres vivos é a glicose. A relação entre mitocôndrias e cloroplastos, a imagem está em inglês, mas está fácil de entender. A fotossíntese utiliza-se de luz, utilizando-se de dióxido de carbono, água e mais o ATP para gerar glicose e libera oxigênio. Está aqui liberação de oxigênio. Gera açúcares, no caso da glicose, né? Em que a própria mitocôndria da planta pode vir a se utilizar. Não só tu te alimentando de vegetais, né? Mas a tua própria planta pode se alimentar desses açúcares gerados por ela. Assim, realiza-se a chamada respiração aeróbica. É o caso da utilização aqui, ó, do C6H12O6, gerado diretamente pelo cloroplasto, mais o oxigênio que é capturado pela própria planta através do processo, né? Olha aqui, ó, o oxigênio que é liberado pela planta pode ser utilizado pela própria mitocôndria, liberando dióxido de carbono, água e o ATP energético, tá? O lixo, vamos dizer assim, né? Aquele lixo, entre aspas, que é liberado do processo de respiração celular, o dióxido de carbono e a água, são novamente utilizados pelo cloroplasto. Nós utilizamos esse esquema para mostrar como que uma planta pode se autossuster. Sempre? Não. A planta tem sempre que trabalhar com saldo positivo. Ela nunca pode trabalhar igual, sempre dando 6 para 6, sabe? Ela tem sempre que trabalhar com saldo superior, porque a planta ela precisa sobrepor-se a adversidades ambientais. Tá? O crescimento vegetal precisa de um extra energético. Então, por isso que ele também coleta dióxido de carbono e água vindo do ambiente. Certo? Alguns experimentos foram feitos e são feitos para mostrar a comprovação do processo fotossintético. Um dos mais comuns é colocar um funil, né, invertido, com uma folhinha
aqui uma planta, né, invertida na água com mais um tubinho aqui de ensaio por cima da saída. Tendo água, é comum observar bolinhas saindo. Pergunta-se, o que seriam essas bolhas saindo? É claro, são as moléculas de dióxido de carbono sendo liberadas no processo da fase 1 da fotossíntese, a fase fotoquímica. Tá? Se nós colocarmos numa redoma de vidro, por exemplo, aqui, ó, uma vela fechada, né, e uma planta. A vela vai queimar o oxigênio e liberar dióxido de carbono. Se nós colocarmos um ser aeróbico, como é o caso desse pequeno rato, junto, a queima desse oxigênio vai inibir a absorção do oxigênio para esse animal e ele acaba por morrer por asfixia. No caso, a planta, não. A planta precisa só do dióxido de carbono. Tá certo? Fazendo uma comparação entre respiração e fotossíntese e vice-versa. Essa imagem esteve presente no final da aula de respiração aeróbica e eu faço aqui para ti um detalhamento um pouco melhor. Na aula de hoje nós vimos que a luz ele é um importante elemento para o processo de energização em que se trabalha com os chamados fotossistema 1 e fotossistema 2. Eu não entrei em detalhes a respeito disso, porque são apenas fotossistemas que trabalham em comprimentos de onda distintos. Mas esses fotossistemas, todos eles estão nos complexos antena dos tilacoides. Tá bem? Então, os fotossistema 1 e 2, tanto faz, eles operam trabalhando para liberar hidrogênio. Hidrogênio e lá no tilacoide, ainda a geração do ATP. Todos esses íons hidrogênios, tá? E ainda o processo de formação do ATP, eles vão parar na chamada fase escura, dentro do ciclo de Calvin-Benson, onde ocorre então a geração dos glicídios no processo final, dando origem à glicose. Tá? Bom, essa energia de glicose ela é uma detentora de ATP. Essa glicose ela é absorvida pela mitocôndria, que faz com que haja uma, digamos assim, né, entrada no chamado ciclo de Krebs. Isso aqui é praticamente uma revisão da aula anterior. Entra no ciclo de Krebs, onde a glicose ela é quebrada em piruvato, onde gera uma pequena porção de energia, exala-se dióxido de carbono, ele é liberado no processo, em que nesse ciclo de Krebs gera-se então NADH. Dentro desse NADH, que é a chamada caminhãozinho, né, de hidrogênio, esse caminhãozinho de hidrogênio entra no processo da cadeia respiratória, aonde o oxigênio ele entra aqui nesse processo e participa do salto elétron. Essa cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons forma a maior parte do ATP. Tá? Essa cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons, como sendo muito energética, ela libera bastante calor. Tá? É só uma comparação entre uma organela e outra. É claro que essa organela, essas duas no caso, estão presentes em seres vegetais, seres autótrofos. Tá? No caso dos animais, eles a mitocôndria só está presente neles. O cloroplasto, não. Então, para nós conseguirmos glicose, precisamos consumir indivíduos que detenham glicose, no caso dos vegetais, ou de maneira indireta, através de indivíduos que adquiriram glicose. Tá? Bom, existem alguns fatores ambientais que afetam o processo fotossintético. Um deles, por exemplo, é a chamada taxa de fotossíntese, né? Aqui gerada, tá aqui, ó, taxa de fotossíntese. A taxa de fotossíntese é quanto tu consegue realizar de fotossíntese. A primeira delas é a porcentagem, tá, de dióxido de carbono que existe no ambiente. Para tudo, pessoal, existe uma limitação do vegetal. Nem todos os vegetais conseguem absorver a quantidade de dióxido de carbono nas mesmas taxas. Uma planta, por exemplo, pode consumir de 0,3 até 0,3
e ainda por cima está produzindo bastante glicose. Mas chega um determinado momento em que ele está aqui, por exemplo, com 0,7, em que ele chega na chamada assíntota. Essa assíntota da curva quer dizer que não importa o quanto mais de dióxido de carbono tu forneça, não importa aqui no eixo X, a taxa de fotossíntese, ou seja, o quanto que ele vai gerar de glicídios, não vai aumentar. Tá? Ou seja, existe uma limitação. Não importa se eu continuar dando dióxido de carbono, a planta tem um limite. A mesma coisa acontece para a intensidade luminosa. A intensidade luminosa, não importa se eu consigo dar mais luz no amanhecer do dia, a planta vai aumentando a sua taxa de fotossíntese conforme vai aumentando a intensidade luminosa. Mas chega um ponto em que ela tem o chamado, esse PSL quer dizer, ponto de saturação luminosa. Saturação luminosa. Tu sabe que nos componentes químicos, tu aprendeu isso ano passado. Saturar quer dizer que a partir daquele momento não ocorre mais interação, não acontece mais reação química. A partir deste ponto aqui, por exemplo, nesta planta, deste cloroplasto, não acontece mais o processo de geração de glicose. Então, a partir daqui, a planta, não importa o quanto de luz tu forneça para ela, ela chegou no seu máximo. Tá? E a mesma coisa acontece para a temperatura. Só que a curva da temperatura é um pouco diferente. Tu nota que algumas plantas, e essa curva varia de planta para planta. Tu tem que pensar nas plantas de maneira global. Plantas dos trópicos, plantas dos ambientes dos trópicos, quando eu digo com calor, tá? No trópico do Equador, principalmente ali, floresta amazônica. Nem todas as plantas da floresta amazônica, pela sua grande diversidade, trabalham com a mesma faixa de temperatura. Por exemplo, algumas plantas de lá, onde acontece o dossel, ou seja, aquela parte onde tem a maior incidência de luz, a copa das árvores, opera com uma temperatura um pouquinho maior. A parte mais abaixo, uma temperatura um pouquinho menor, por causa que tem muita incidência de sombra. Mas, por exemplo, tu pega a caatinga, onde existe uma incidência de luz muito grande, temperaturas altas, por exemplo, rondando os 40 graus. Então, para plantas daquele terreno, desse bioma, 40 graus é o ponto de saturação. A partir desse momento, se a temperatura aumentar, olha o que acontece com o processo de fotossíntese. Ele cai. O processo fotossintético começa a decair porque tu começa a degradar algumas estruturas, algumas proteínas da planta. A planta deixa de fazer fotossíntese. Principalmente porque ela fecha a entrada do dióxido de carbono nas suas folhas. Tá? Esse é um processo, esses 3 processos serão vistos por vocês novamente. Eu estou até antecipando algo que de certa forma não deveria antecipar, mas estou antecipando porque é pertinente. Vocês verão na parte de fisiologia vegetal. Tá? Bom, o que nós temos aqui? Só para finalizar. O dióxido de carbono absorvido na fotossíntese, com o dióxido de carbono liberado na respiração. E aqui, ó, essa curva aqui, ó, nós chamamos de ponto de compensação fótico. O que é isso aqui? A partir do momento em que eu estou começando a aumentar o processo fotossintético, eu estou trabalhando no negativo, vamos dizer assim, tá? Quando eu atinjo o ponto de compensação, a partir deste momento eu consigo guardar energia. Olha aqui, ó, a curva está crescendo. A partir deste momento, pessoal, a partir do ponto de compensação fótico, eu tenho o crescimento e o acúmulo de energia. O que quer dizer essa linha reta? Tá? Quer dizer que a partir do momento em que eu tenho uma quantidade de dióxido de carbono liberado na respiração. Respiração o quê? Respiração aeróbica. A planta realiza respiração aeróbica. Ela tem mitocôndria. Mas ela libera o dióxido de carbono. E se ela libera dióxido de carbono é porque ela consumiu glicose.
O consumo da planta é sempre o mesmo, pessoal. Tá? Então a planta trabalha diariamente, aumentando, e quando vem o processo final, né, do processo fotossintético, a curva cai. Então ele está sempre tentando fazer com que fique mantendo acima do ponto de compensação fótico. Ou seja, o dióxido de carbono absorvido na fotossíntese tem que ser maior do que é liberado na respiração para que a planta consiga ter glicose nas suas reservas. É isso que quer dizer esse gráfico, tá bom? Eu coloquei aqui para vocês, no final da aula, um quadrinho comparativo que vocês vão poder dar um pause, poder observar, poder até mesmo, sugiro, reproduzir este quadrinho no caderno de vocês, tá bom? Este quadro, essa tabela, ela é bastante didática porque ela compara o processo de respiração celular ao processo fotossintético.